E é isso aí. Boa noite para você que está aí. Seja muito bem-vindo. Saúde em Jogo Podcast, começando mais uma quarta-feira aqui com você. Seja bem-vindo. Você que está no carro, você que está ali ligadinho no som do carro, de olho no trânsito, prestando atenção e ouvindo a gente, seja bem-vindo. Você que está no transporte público, está no ônibus, está no VLT, está ali com seu fonezinho de ouvido para não atrapalhar ninguém acompanhando a gente. Você que está em casa, acompanhando do seu celular, acompanhando da TV, seja muito bem-vindo ao Saúde em Jogo Podcast, mais uma quarta-feira com o meu mestre, professor Adelso, Boa noite. aqui com a gente. Boa noite, professor. Boa noite. Mas antes, eu preciso fazer aquele apelo inicial de toda quarta-feira, né? Se você que está assistindo agora, gente, ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal Saúde em Jogo Podcast, tá certo? Ativa o sininho de notificação. Se você não encontrar a gente no YouTube, vai lá na lupazinha no buscar, digita Saúde em Jogo Podcast, vai aparecer a gente. Inscreva-se, ativa a notificação para que os outros podcasts você seja lembrado. E como eu sempre explico, gente, quanto mais inscritos no canal, não é bom para mim, nem só para o Adelso, é bom para todos, porque a informação chega cada vez mais longe. E esses temas que nós vemos abordando no mês de setembro é algo que é importantíssimo chegar ao máximo de pessoas possível, tá certo? Agora sim, boa noite, mestre. Obrigado. Tudo bem? Cara, Everton, estou muito feliz com as suas palavras iniciais. A minha desenvoltura. Você ficou muito bom, você está ficando cada vez melhor. Você desenvolveu uma técnica aí que eu estou ficando admirado com o seu desenvolvimento. Se a gente pegar os primeiros episódios para hoje, todos nós evoluímos. Mais evoluído, né, amigo? Boa noite, nossa audiência, boa noite, nossos amigos que estão aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que você vai assistir. Para quem está ao vivo aí, muito boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema muito importante. Boa noite, nossa convidada. Mais uma vez, um prazer ter a Adriana aqui conosco. O Everton vai novamente fazer as devidas apresentações. Não esquece o Triplo C, curte, comenta e compartilha. Mas a gente está em terceiro episódio falando sobre um tema importantíssimo. E no episódio anterior o terapeuta Antônio, ele comentou conosco que a gente salva vidas, cara. E hoje eu tô cada vez mais com esse negócio na minha cabeça, salvar vidas. Porque tem muita gente por aí precisando, muita gente precisando de ajuda. Muitas vezes as pessoas têm que dar o primeiro passo também, né? Porque muitas vezes, como a Adriana estava conversando conosco aqui em off, muita gente precisando de ajuda, mas a pessoa também tem que dar o primeiro passo, tem que tomar a iniciativa. Tem profissionais especializados aí que podem ajudar, e a gente na área de educação física, da área esportiva, também serve como um coadjuvante, não, um complemento. Uma complementa a outra. Exatamente. Boa noite, o Everton agora vai assumir. Esse é o cara. Parabéns, Everton. Nada. Mas o que você falou faz todo sentido, né? A gente vê diversos profissionais querendo, às vezes, ajudar as pessoas, mas a conscientização, por isso que eu falo muito de levar, né, os episódios relacionados à saúde mental mais longe, né? Justamente porque tem pessoas que, às vezes, é o que a gente estava falando em off com a Adriana aqui, né? Eu tenho o entendimento, eu sei que eu quero e eu preciso, mas eu não vou correndo atrás. Eu vou procrastinando. Vai deixando em segunda instância. Segundo ali, plano. lado, né? E outra coisa, Everton, todo investimento feito na área da saúde, na sua área psicológica, na sua área de saúde física, saúde mental, não é gasto. É investimento. Então a gente está aqui, eu vou tocar nesse assunto, a gente vai comentar, a Adriana também vai falar um pouquinho. Investimento. Pare que você gosta de vou gastar dinheiro, passou por uma dificuldade financeira, tira o psicólogo, tira o terapeuta, tira a psicanalista, tira o professor de educação física, tira o personal, para com isso aí. Exatamente. Isso aí é a última coisa que tem que ser retirada. Isso aí é o que pode salvar a sua vida. Com certeza, e várias vidas. E é isso aí, sem mais delongas, hoje ela com a gente novamente, mais uma vez, psicanalista e sexóloga. Tema também muito importante para quebrar tabu, que a gente precisa conversar aqui também. Isso é saúde também. Mas eu queria que você aí desse lado aí, bate bastante palma, energia muito positiva. Ela, Adriana Silva, psicanalista. Palmas. Seja bem-vinda. Da sonoplastia, tá bom aí, hein, o negócio. É isso aí. Adri, boa noite. Boa Obrigado noite. Mais uma vez por ter aceitado esse convite, que a gente bateu um papo aqui, né? Eu que agradeço vocês pelo convite, né? Um tema super importante que a gente vai procurar
falar de uma forma leve, mas Que agradável. que conscientize todo mundo aí, isso aí. pela vida. Totalmente, né? Adriana, eu sei que o teu foco é um pouquinho mais a mulher, né? Sim. E eu vou... um breve comentário, né? A gente, quando escolheu o tema junto com você sobre o grito da alma, né? A gente olha e identifica que realmente é algo interno, né? Esse mês de campanha, né, de Setembro Amarelo, conscientização no pensamento suicida, ele condiz demais, né? Com esse grito que muitas das vezes fica ali reprimido e acaba, infelizmente, como a gente falou, indo às vezes, infelizmente, a vias de fato, né? Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Esse tema para mulher, né? Que às vezes, muitas das vezes, a gente já escutou aqui falar que o número de mulheres aumenta, a procura para chegar a uma situação como essa, porém é menor do que os homens em vias de fato, né? Em concretizar. Fato. Exatamente. Muito bom. E eu acho que a gente tinha que começar já falando um pouquinho sobre isso, né? A Sim. mulher. Então, eu queria falar, antes da gente começar exatamente aqui, queria falar como surgiu o Setembro Amarelo, né? Boa. Né? Então, o Setembro Amarelo, ele surgiu em 1994, quando o jovem Mike, de 17 anos, ele comprou um Mustang, pintou de amarelo, e era um jovem assim, normal, que vivia uma vida normal, né, tudo, e de repente ele fez uma carta e deixou para os seus pais que eles não tinham culpa, que eles não se sentissem culpados, e aí ele chegou a vias de fato. Então, ali naquele momento, os pais resolveram, ali nos Estados Unidos, em 1994, a começar essa campanha, distribuindo fitas amarelas ali no velório. E ali se começa ali tem 30 anos, né? Ali se começa essa campanha, o valor da vida, a conscientização pela vida e para que evite, né, que uma vida pode salvar outra vida, que evite chegar aí ao extermínio. Começou lá nos Estados Unidos, né? Começou nos Estados Unidos e é esse tipo de transtorno de depressão que ninguém percebe que a pessoa tem esse grito na alma. Sim. Entendeu? Eu achei o tema, Adriana, super interessante, o grito na alma, o grito da alma. Porque assim, a gente comenta, eu tô aprendendo muito aqui nos episódios, cada vez que a gente encontra uma pessoa que trata dessa área, a gente fica aprendendo e assimilando muito conhecimento, e eu vou mudando algumas ideias que eu tinha na minha formação de graduação, na pós-graduação. Nós tínhamos a ideia, na nossa área de educação física, em preocupar muito com a parte exterior. Isso, trabalhar força, trabalhar velocidade, trabalhar estética, emagrecer, isso, modelar. E hoje a gente percebe que sem o exterior é apenas um invólucro, né? Então, a alma, ela está na psique humana, né? A alma e o espírito faz parte da nossa psique. Então, a gente entende que o cérebro, ele manda o comando para todo o corpo, o físico. Então, se a gente começa a pensar, que nem você falou, as pessoas ainda continuam muito com esse pensamento. Vamos tratar do exterior, e não que não precise. Sim, claro. Né? Mas assim, se a gente começar a pensar assim, mudar a chave, então tem que ser tratado na mesma intensidade, com o mesmo valor, a mesma preocupação, a gente vai entender que tanto a mente como o corpo deve se tornar uma junção e os dois ser trabalhados na mesma proporção. E fazer esse conjunto aqui, esse elo, esse equilíbrio, entendeu? E é claro que educação física, atividade física, por que é importante? Importante porque a gente vai ter os neurotransmissores, dopamina, serotonina, que vai ser o quê? Estimulado através da atividade do exercício físico. Adriana, mas aí, hoje em dia, eu estava vendo até um debate, uma pessoa conversando, falando assim, o que é a qualidade de vida, né? Porque há sempre aquele negócio, saúde, atividade física, qualidade de vida, mas aí tem pessoas que falam assim, pô, Delcio, mas eu vou pra academia, eu vou ficar lá transpirando, sentindo dor, incomodado, exercícios que eu não me adaptei, isso é qualidade de vida. Qualidade de vida pra mim é ter meu carro, apertar o botão, baixar o vidro, chegar no sofá, deitar no sofá, apertar o botão do controle, comer o que eu quero, isso é qualidade de vida. E hoje, a gente, voltando pro lado, quero trazer pro lado da mulher principalmente, antigamente,
antigamente os homens tinham muitos problemas de infartos, porque o formato do corpo masculino, devido à má alimentação, sedentarismo, bebida, o tabagismo, aí pessoas com problemas, infarto do miocárdio. E as mulheres já estão com um corpo parecido com o do homem, que é formato, não, as mulheres eram formato pera e o homem mais a gordura localizada na região abdominal. Verdade. Aquela gordura abdominal que é associada diretamente ao infarto masculino. E as mulheres tinham muitos problemas de saúde relacionados ao AVC. Que é o formato pera, aí vem o estresse, uma alimentação e tudo mais. E como tratar a mulher no dia de hoje com relação a esse problema tão sério que é a pessoa chegar à via de fato de não ter motivo, não ter uma perspectiva na vida dela e ela pensar em tirar a própria vida? Vamos lá, para mim responder isso, eu vou voltar um pouquinho lá atrás. A minha linha é a psicanálise. Então, todo ser humano, ele nasceu com um estímulo de vida. Nós não fomos preparados para chegar a vias de fato. Então, todo ser humano. Então, quando isso acontece, por vários fatores. Vou começar pelo primeiro aqui. Um deles, tá? É a rejeição. Então, o que é a rejeição? Como a minha linha é a psicanálise ela vai desde o momento que a gestora ali, a mulher, os pais, os responsáveis recebem a notícia. Olha, você está grávida. Então, como é que essa pessoa é recebida? Então, para encurtar aqui, da forma que essa pessoa é recebida, ela vai ser concebida e gerada. Amada, rejeitada. Já no útero. No ventre. Sim. Tá? Então, aqui o que acontece? E o estímulo pelo cordão umbilical, tudo que a mãe sente, o bebê sente também, potencializado 3 vezes mais. Caramba. É comprovado. Então, olha só. Então, vamos lá. Essa pessoa que está sendo gerada, esse bebê vai... Então, há uma rejeição. Tá? Inconsciente já está ali. Então, o que gera? Uma baixa autoestima, rejeição, falta de aceitação. Então, durante o período da sua formação, da sua psique, de 0 até 7 anos, tudo, vai sendo desenvolvido isso, tá? E só isso não, mas eu estou nessa linha aqui, sim, tá? De pensamento. Tá bom, então esse adulto, para a gente encurtar aqui, ele é uma pessoa que ele não tem o quê? Que ele tem dificuldade de ter uma autoestima. Sim. Principalmente na mulher. E o homem também. Mas assim, o que é autoestima e baixa autoestima? É o valor que o ser humano dá a si mesmo. É o valor que eu me dou a si mesmo. É o valor que você se dá a si mesmo. Que você que está nos assistindo se dá a si mesmo. Então, se eu tenho uma baixa autoestima, o que é? Eu não tenho valor, não tenho amor próprio. Então, isso a gente vai levar dentro da psique, já é um caminho, todo mundo vai ser assim, a gente nunca generaliza nada, porque é muito complexo. Mas muitas pessoas desenvolvendo isso podem vir sim. Esse é o primeiro fator. Um dos primeiros fatores. Isso no caso da mulher. Aí, normalmente... Da mulher e do homem sim, também, claro, tá? sim. Da mulher e do homem. Mas isso normalmente, o que você acabou de falar, por exemplo, uma jovem... Hoje talvez seja um pouco mais tranquilo, mas nas décadas passadas, uma menina que não casou, mas que engravidou. E aí teve a família totalmente desestruturada. Aquela família antiga, o pai mandão, a mãe que era... Às vezes expulso, né? Expulsava de casa, isso, né? Antigamente então, tinha isso, né? Não sei o que, vai pra fora de casa. Isso na década de 70, 60, meados de 80. Até 90, né? Assim, mais ou menos. Hoje ainda há uma aceitação, sim, mas assim, eu acredito que é uma aceitação, mas com muito transtorno. Sim. E aí, essa menina que engravidou, ela vai passar toda essa sensação de rejeição. Sim. E o bebê também. Pro feto ali. E essa criança, quando nasceu, hoje está com seus 30, 40 anos, vai estar na mente dela, no inconsciente dela, e se ela engravidar... Só que isso não é um caso, não é que a gente tem que pontuar aqui. Existem casos e casos. Certo. Não é todo. Tem pessoas. Não é uma regra, né? Não é uma regra, assim. Vamos colocar, 3 pessoas vivem a mesma situação. 5 pessoas, uma delas pode desencadear uma depressão, outro transtorno, né? Transtorno de borderline, de bipolaridade, que também, principalmente de polaridade também, que leva a vias de fato. Então, pode desencadear
transtornos mentais que também, né, faz com que a pessoa venha também a querer as vias Ou de que fato. tenha um pensamento Tenha pensamentos também, que né? pode Então, ser assim, concretizado ou é não. uma desregularização emocional. Só que cada pessoa é única. Sim. É única, Sim, claro. né? E na Não. maioria das vezes, Adriana, isso aí já, como você mencionou, né? Acontece já lá desde o ventre, Sim. já dependendo do histórico familiar, de Sim, tudo isso, exatamente. é algo que, resumindo, fica incubado na pessoa. Por exemplo, abuso. Então, abuso também, né? Então, assim, uma família desestruturada com problemas de vícios. Então, há vários fatores, né? Que a pessoa, na infância, na adolescência, entendeu? Ela não consegue ter uma regularização emocional e também na vida adulta. Assim, até na adolescente, você vê que hoje, né? A estatística é que de 15 a 29 anos se cresceu muito, né? Jovens que chegam a vias de fatos. Nessa Entendeu? idade, né? E Adriana, hoje, agora, 40 segundos no planeta, no mundo, ou agora que a gente está falando aqui, em qualquer lugar do mundo, tem alguém chegando a vias de fato. Olha só. Nesse exato momento. 1 a cada 40 segundos. 40 segundos. 40? No segundos. planeta, hein? No Um a planeta. cada 40. 40 segundos. Então, até a gente terminar, olha, Muitas vamos, pessoas, né, a gente tem que entender, né, como que a vida tem valor e como nós podemos salvar a vida. Porque, olha, se a gente para pensar, 1 hora aqui falando, 40 segundos, vamos fazer as contas aí, quem é bom de matemática. 3. Muita. Dá 2, 3 por minuto, 1 hora falando, 3 por minuto, multiplicando por 60. Não, esquece. 100, Esquece, 200, 200. né? Não vou contar mais. Não, mas Entendeu? é É só para a gente ter Sim, é ótimo você levantar isso. a dimensão, né, de como isso é importante, né? Falar a população, né, se conscientizar. Por quê? Porque às vezes tem um amigo, tem uma pessoa dentro Sim. de casa, entendeu? E a pessoa, ela não vai chegar assim, olha, hoje eu tô pensando nisso. Tô pensando, sabe? Porque não é assim. Mas ela já vai dando alguns sinais, né? Então. Aí que tá. Tá, então vamos lá, agora para os sinais, tá? Então, assim, quando que a gente percebe que uma pessoa vai dando sinais? Quando ela muda o comportamento dela. Ela muda o comportamento dela, né? Então, por exemplo, nossa, essa vida não vale nada. São palavras, são frases, falas, né? Olha, eu passei por um caso. Posso trazer aqui? Pode. Não vou, né? Só identifica o nome, né? E Às vezes, Adriana, Mas às vezes esse você caso contextualizar o caso é muito mais fácil para quem está em casa. Esse compreender. caso não foi paciente. Esse caso foi uma pessoa muito próxima minha. Ah, sim, claro. Tá? Não é paciente, pra gente deixar claro aqui, Sim. entendeu? Mas também não vou falar que é para não expor. Sim. Então, essa pessoa muito próxima a mim, eu percebi que essa pessoa começava a falar assim, olha, eu estou no meu limite. E ela repetia muito isso, essa pessoa, estou no meu limite, estou no meu limite. E eu comecei a pensar, mas que limite é esse? E depois ela começava a falar assim, olha, eu estou sentindo uma dor que eu não sei o que é, mas é uma dor, e dói aqui, e dói aqui, e dói aqui. Então, eu fui prestando atenção. Então, qual a pessoa está dando sinais? O que nós devemos fazer? Vários caminhos levaram aquela pessoa. Uma decepção amorosa, um fracasso profissional, uma perda. Na psicanálise, a gente entende que tudo que é perda se torna um luto. Então, independente do que seja, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, não se mede a dor, né? A sua dor tem que ser respeitada e validada. Você precisa ser validado com a sua dor. Ou seja, eu preciso, o amigo, o parente, você precisa entender a tua dor. Por exemplo, um exemplo assim, perdi esse celular. Às vezes não é o valor do celular, mas o que tinha no celular. E de repente alguém vai, mas foi só um celular. Adriana, foi só um celular que você perdeu. Você compra outro. Mas o valor sentimental. O valor sentimental que potencializou não só pelaquela perda, mas pelas perdas
que aquela pessoa já teve pelo fracasso, pela decepção, pela Vão falta se de amor somando. próprio. Uhum. Então vai transbordar. Então não foi exatamente o celular, porque a gente fala assim, tem que ter um motivo. E a gente vai achar esse motivo. Mas não é só um motivo, são O vários. motivo, no caso, então, é uma sucessão de coisas. Vamos Uma dizer assim, sucessão não de dá pra gente coisas. unificar. Rotular. Não, foi isso. Foi só isso, não. Não. É uma É. sucessão de coisas, no caso. Tá. E aí, no caso, quando você tem uma pessoa na sua casa, um amigo no seu trabalho, que você vai ouvindo ele potencializar isso e repetitivamente, porque na mente dele vai ser uma coisa normal. Então vai virar, todo sempre ele vai dar um gasto, vai falar em alguma coisa. Então o que que nós temos que fazer? Ouvir. Então, o que que eu fiz com essa pessoa? Eu ouvi essa pessoa e eu falava palavras de afirmação, de esperança. Olha, eu estou aqui. Eu te entendo. Você tem que mostrar para a pessoa que você está ali, você está entendendo ela, o acolhimento, sabe? Eu entendo a sua dor. Olha, né? Você não pode falar assim, ah, não, que besteira, mas por quê? Para de frescura. Ai, para de frescura. E Isso uma. aí acontece, né, André? Muito. Olha só. Esses dias eu estava na live Não ajuda em nada. Não né? ajuda em nada. e uma moça escreveu lá nos comentários, né, que uma pessoa da casa dela dizia era frescura e não me entendia. Então, gente, primeira coisa que eu quero aqui falar, uma das coisas, né, depressão não é frescura. E depressão tem os níveis também. Não é todo mundo que tem depressão que vai ter um pensamento, chegar a pensar vias de fatos, não. Uhum. Aí já é uma depressão maior, tudo é um caso. Mas assim, nós temos que ter essa conscientização que nós estamos no Setembro Amarelo, de como uma fala, 15 minutos a gente salva uma vida. Porque a gente tira ela do surto, a gente tira ela. Por quê? Porque ela tem pensamentos negativos, potencializada, ela não enxerga. Aí, se a gente for falar a questão de o que acontece no cérebro, o cérebro ele está doente. Então a gente precisa entender que depressão é uma doença. Não é frescura. Não é frescura e ela tem que ser tratada como uma doença. O cérebro está doente, né? Está disfuncional. Muito bom. Adriana, no caso das mulheres, a partir da menarca, aí começa um turbilhão de emoções, né? Os hormônios a milhão, Sim. Aí ela... Hã? Adolescência. É, adolescência. Sim. Primeira menstruação, aí Sim. começa emoção, chora à toa, ri à toa, tá triste, daqui a pouco tá cabisbaixo, tá enfiado no Confusão quarto. nos sentimentos. Confusão. E aí muitas meninas, aí já vem relacionamento em casa totalmente bagunçado, às vezes não conversa com a mãe, não conversa com o pai. Pós-pandemia, principalmente, tivemos muito caso de separação, né? Sim. Traumáticos, inclusive que mães que deixaram, eu tive caso, né, que mãe aí separou do marido, deixou a filha com o marido e foi embora. E aí a menina não sabe por quê. A mãe estava em depressão, também com um problema sério e foi embora. Não entrei em detalhes, mas eu Sim. sei mais ou menos por cima. E essa menina tá entrando no período da pré-púbere e puberdade. E aí começa aquele turbilhão de emoções. Isso também pode potencializar esse tipo de pensamento? Sim, pode por quê? Porque ela houve uma rejeição e um abandono, né? Uhum. Porque, assim, independente do que aconteceu, o que a gente tem que entender é o seguinte: a criança e o adolescente não tem uma mente formada. Sim. Né? O pré-cortês frontal não está totalmente definido ainda, está em formação. Então, o que acontece? Um adolescente, ele não tem a consciência para tomar decisões, ele está em formação. E tudo isso hormonal está em quê? Né? Em desequilíbrio. Então, na hora que essa adolescente ela precisa, o que ela sente? Ela sente o abandono. Porque uma coisa é o casal não dar certo. Outra coisa é o casal, independente, ou o casal, ou um dos cônjuges, o quê? Abandonar o filho. O filho jamais vai entender. Então, se a gente for... Por isso que eu te falei que não só na gestação, mas que nem nesse caso, ela vai sofrer tanto quanto no ventre, porque é um abandono e uma rejeição. E isso pode, se ela não souber, ela não tiver um apoio, né, de pessoas, né, um grupo de apoio ali emocional, que vai regularizar, né, as emoções dela, ela pode sim, ou agora, ou na vida adulta, ou em
em algum Qualquer momento, que né? não só isso, mas vai potencializar outras situações Que sem vai. entrar uma depressão. Como também não. É muito Sim. complexo, como também não. Então, mas Então, os, não dá para afirmar nada 100%. mas os casos, a gente ouve números, né? Então, que o professor Dalma, ele comentou, até nós comentamos que são 7.000 ligações por dia Dado para o importantíssimo, CVV. né? Só que nós comentamos aqui em off, essas são as ligações contabilizadas. E as que E, não aqui, são? e as que não chegaram, ninguém nem chegou a tomar atitude de Nem pegou o ligar telefone, né? e tá aí se remoendo com aquele problema, ou chegou a via de fato de tomar a decisão sem ligar para lugar nenhum. Então, 7.000, eu acho um número gigantesco de pessoas Gigantesco. procurando ajuda. Então, essa informação muitos também não têm. E vem assim, vem o medo, vem a vergonha, vem a culpa, né? A pessoa, muitas das vezes, Pô, ela tem essa Mas dificuldade. aí, às vezes, desculpa, Diana, mas às vezes a pessoa tem medo de chegar pra pessoa e falar, aí a pessoa justamente falar aquilo que você falou, isso é besteira, para Por com isso causa aí. do Para com julgamento, É. né? Sim. Porque assim, há um julgamento, né? Por quê? Porque, veja bem, que nem eu te falei, dei um exemplo aqui do celular e pode ser qualquer um exemplo. Aquilo que é muito, potencializou para mim, o outro não faz sentido. Faz sentido para a pessoa que está sentindo a dor. Faz sentido para a pessoa que está ali. E não é só uma dor, né? O cérebro dela, o cortisol, né, já não está em desequilíbrio, então a pessoa já perdeu a vitalidade, o ânimo, né, ela já não Aumentou o tem nível do estresse dela, o né? estresse, né? Então, assim, não é só isso, são várias questões envolvidas, né, que faz com que aquela pessoa, os pensamentos negativos, então ela sente vergonha, ela sente culpa, né? Ela sente muita coisa para ela chegar e falar. Então, o que que nós precisamos quando nós, né, temos assim, ai, a pessoa era daquele jeito, ela mudou. O que está acontecendo? Que foi o caso que eu parei a observar. Uhum. Então, o que que nós temos que fazer? Às vezes você pega na mão, você dá um abraço. Às vezes a pessoa ela não precisa que você venha com um texto. É isso que eu ia falar agora. Sabe, com um texto, olha, vai dar Sermão, certo. né? Olha, não, Sermão, isso né? vai passar, isso piora. Aham. Não, vai dar certo, fica tranquilo. Amanhã você tá melhor. Mas, Ela não quer ouvir isso. mas Adriana, nós. Ela quer assim, você fala assim, olha, eu estou aqui. Então, mas nós, o ser humano, Sim. a maioria deles, não vou também generalizar, Sim, mas não a dá maioria pra- deles vai querer não, quer falar alguma palavra Quer de dar apoio, vai palpite, querer dar né? palpite, quer dar opinião, e aonde é totalmente errado, porque o professor da Alma, o Antônio, agora você falando novamente, reforça cada vez mais, os três reforçam cada vez Sim. mais essa proposta. O ouvir. Você não tem que falar, você tem que ouvir a pessoa. Muitas vezes você fica naquela agonia de querer dar uma opinião, né? Porque talvez você tenha passado por situação parecida e enfrentou de outra forma, mas cada um é cada um, existe individualidade, cada um encara daquela forma. Então é interessante você frisar essa parte, porque ouçam, não dá opinião, fica dando opinião. E esses dias justamente falando sobre isso, dar ouvido, né? Ser Porque menos palpiteiro, eu né? passei por isso, uma pessoa próxima a mim. Então, quando eu vi a gravidade, né, porque eu já entendo, né, um pouco, né? Sim. Então eu vi a gravidade, eu não podia ajudar pela proximidade, né? Então eu falei, então vamos procurar uma terapeuta, vamos fazer o que tem que fazer. Hoje a pessoa está bem, hoje a pessoa seguiu a vida dela, hoje a pessoa conseguiu sair, sabe, daquele abismo, a alma, né, aquela dor. E assim, essa pessoa chorava e dizia, eu não sei o que fazer. Então é o grito da alma. Então é tão nós não temos como medir, né? A dor é tão avassaladora que a pessoa ela não quer fazer aquilo com ela. Vamos pensar aqui, olha, infelizmente as pessoas que chegam a vias de fato, como é que fica a família? Tem muitas famílias que adoecem. Poxa, eu não percebi, eu não vi. Ou se culpam, né? Se culpam. Aonde Como é que eu não vi? estava? Como é que eu não vi isso? Eu não percebi. Como que eu não notei? Como que eu não notei? E porque tem pessoas que estão com essa dor e têm uma vida normal. Elas estão rindo, elas estão indo para academia, elas estão trabalhando, elas estão tendo uma vida normal.
Entendeu? Então ela tá ali com aqueles pensamentos negativos e por tudo isso que eu já falei, ela Às não vezes é até uma pessoa extrovertida, né? Sim, Brincalhona, sim. conversa e às vezes por Porque, dentro. porque não é todo mundo que vai ficar num quarto escuro. Que tem pessoas que sim, que vai ficar no quarto escuro, não vai se alimentar mais direito, tem insônia. E mesmo muitas pessoas que têm, o que que elas querem? Elas mantêm o quê? A aparência, para que ninguém perceba. Existe assim, duas situações. Existe aquele que a pessoa pode chegar a vias de fato pelo impulso, Hum, e é esse que, se tiver alguém ligar, você tirar a pessoa dessa impulsividade, é onde a gente salva 15 vidas, minutinhos ali né? ouvindo, né? E há aquela que ela faz o quê? Ela faz todo um planejamento. Ela arquiteta um momento. Ela Ela já vai criando a planeja. situação, né? Ela Já planeja. vai Ela criando vai tudo. É. planejando. Então, esse aqui é o perigoso. Dia, horário, local, Isso. Como? maneira, forma, né? Como, Forma. onde. E essa pessoa que pensa dessa forma, que está agindo dessa forma, é a que não vai realmente demonstrar para você que ela está ali. Entendeu? Caramba. Porque, entendeu? Uhum. É mais ou Nossa. menos assim. Brinca, pula, se Brinca, diverte, vai pra pula. É o que eu Mas festa. falei, ela é o extrovertido. ela planejou, né? Então, essa que planeja é mais difícil da gente conseguir salvar. Mas essa que tem essa impulsividade, sim. Ó, Porque é só aquele momento. Saiu desse momento, a pessoa, nossa, o que eu ia fazer? Ó, inclusive, dando uma pausa aqui pra Adriana respirar também, porque é muita informação, é muita coisa, né, Deus? É uhum. um tema que às vezes a gente vai falando, falando, falando. Eu vou deixar aqui um abraço pra dona Célia da Graça. Opa! Já mandou aqui boa noite, falou, já compartilhei. É isso Boa aí. noite, boa Obrigado, viu, noite. dona Célia? Um beijo pra senhora. O Antônio, nosso terapeuta também. Antônio, um abraço pra você. Obrigado aí Um pela abraço, audiência, Antônio. tá acompanhando a gente. Ó, chegou duas perguntas aqui que eu vou fazer e vou fazer uma, depois a gente entra na outra. Ô, Adriana, a Kátia, ela perguntou aqui, ó. Uma mulher que passa por agressão dentro de casa pelo marido. Isso tem possibilidade de chegar às vias de fato? Isso potencializa uma possibilidade? Sim. Então, assim, às vezes essa mulher ela já vem de um histórico, porque assim, aquela. Às vezes você já ouviu falar assim, pessoas que atraem pessoas, sabe? Aquela coisa. Uhum, Então, assim, às vezes ela já vem de um lar que a mãe já viveu isso. sim. Então, pela dependência emocional, inconsciente, ela vai e acaba se envolvendo com a pessoa que tem o mesmo perfil. Caramba, E Adriana. não é porque ela quer, Tá entende? lá no faz, consciente Tá dela. no faz muito inconsciente. sentido, A né? dependência emocional. Então, ela vai viver tudo aquilo que ela sofreu na Mas, adolescência, na infância. mas, Tá me- repetindo. mas mesmo ela tendo essa experiência totalmente negativa na vida dela, ela vai acabar repetindo isso Vai, inconscientemente. inconscientemente. Vai haver pessoas, né, no caso, mulheres, que vão procurar algo diferente, vão tentar dar a volta por cima. E vai haver pessoas que vai encontrar, é como a gente fala, perfil, né? Poxa, um cara parecido com o meu pai, no caso, né? Ou Um também, exemplo. a pessoa, ela não teve a pessoa paterna também. Ah, sim. Ausência A paterna, né? ausência paterna. Então, muito, assim, Multifatorial, no caso, né? É muitas muitas coisas. coisas. Legal. Ó, Então, o que que precisa? Essa pessoa ela tem que entender que ela precisa de ajuda, que ela não vai dar conta sozinha, que ela precisa investir na saúde mental dela, na saúde emocional. muito bom. Então ela precisa. Ó, uma outra pergunta aqui, e eu acho que também faz muito sentido o que vai acontecer aqui. Uma depressão pós-parto pode chegar ao extermínio? Uma pessoa, uma mulher, no caso, sofrendo de depressão pós-parto. Eu acho Há assim. chance, há possibilidades, né, consideráveis para isso? Sim, por quê? Sim e não, como a gente sempre vai deixar aqui, tá? Não vai generalizar nunca. O que que acontece? Ela tem aquela criança, ela potencializou aquele amor e agora ela se culpa porque ela não ama. Ela não consegue amar aquela criança, né? Então, assim, essa depressão pós-parto. Mas, o que que acontece?
ela vai dar sinais, então ela precisa desse apoio, esse apoio da família, do grupo de apoio ali. Se é o esposo, se é a mãe ou a sogra, aquela pessoa ali, sabe? Existem, por exemplo, mulheres sem depressão que ela não consegue nem amamentar. Eu já vi casos. Nem amamentar. Não consegue nem olhar pro nem bebê. olhar pro bebê. Mas entender que isso é uma fase e que vai passar é uma grande ajuda também. Só que tem aquele momento, né? Aquele momento, desse momento aqui que ela pode sim cometer. Então, qualquer nível de depressão maior, né? Que a gente fala assim, pode sim chegar. O importante é não chegar lá. Por isso que é a prevenção, a conscientização e a prevenção. O que é prevenir? É não deixar acontecer. Adriana, tem mais uma pergunta? Não, pode ir. Adriana, eu ouvindo você falar e ouvindo os outros convidados falando, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que potencialmente podem ou não, né, dependendo de muitos fatores. Mas aí que é onde eu estou pensando. Acho que todo o círculo ao redor, todas as pessoas que estão ali, todas as pessoas que estão rodeando essa pessoa devem ser tratadas também. Sim. Ou orientadas, no mínimo, na pior das hipóteses. Porque eu falei tratada porque acho que todos nós precisamos de terapia. Todos nós precisamos de um momento de terapia. Todos nós precisamos. Mas eu acho que a orientação para essas pessoas, eu acho que é fundamental. Porque, como você falou, você não sabe. Às vezes tem uma pessoa... Eu até falei do vídeo com o Antônio, que eu compartilhei um vídeo, eu achei super interessante. Tinham duas pessoas no estádio, um comemorava, o outro ficava apático. Um ria, pulava, o outro fazia nada. Esse vídeo. E, de repente, o que cometeu foi aquele que era o mais feliz, o que aparentava, né, ser mais feliz, que vibrava, que pulava, e o outro que aparentava ter uma atitude assim, introvertido, totalmente, você poderia falar, esse cara não aconteceu nada. Então, olha só qual a dificuldade que principalmente os profissionais têm, e a família que não tem conhecimento técnico nenhum, identificar essa situação. Então, eu identifiquei porque eu tenho conhecimento, né? Então, eu identifiquei porque eu tenho conhecimento. Mas eu atendi um jovem, né, alguns anos atrás, que a gente estava até comentando aqui, né, que ele tentou, né, o extermínio, e eu comecei a atender ele depois de 2 dias. Então, assim, eu até fiz, ele melhorou durante algumas sessões, e a família, por ver a melhora dele, que eu ia chegar, né, conversar com a família, porque você precisa conversar para auxiliar, para que eles venham auxiliar e entender, e eles tiraram o jovem da terapia. Caramba. Eles tiraram o jovem da terapia justamente porque ele começou a melhorar. Ele teve uma melhora significativa, rápido, né? E aí acreditaram que foi solucionado o caso. Foi. E aí, mas isso não precisa de um acompanhamento durante um bom tempo? Então, ele teve, o que acontece? Ele precisava de um tratamento psiquiátrico e também de terapia. Porque são os dois. Porque o nível, quando a pessoa está nesse nível de depressão maior, não, em casos, somente o tratamento terapêutico não resolve. Tem que ter acompanhamento psiquiátrico, que é a parte, né, medicamentosa. Que tem que tomar, que são os antidepressivos. Que às vezes a pessoa ela tem crise de ansiedade também. Entendeu? Tem pessoas que têm depressão. Eu sempre falo que a ansiedade é a prima da depressão, né? Caminham juntas. Quase juntas. Quase juntas. Né? Então, assim, quem tem crise de ansiedade está um passo da depressão. Então tem que tomar cuidado, tem que cuidar. Né? E a crise de ansiedade é o copo transbordando, né? O cérebro já não dá mais conta das emoções. Então também tem que ficar um alerta. Adriana, tem alguma pergunta? Não, vai, estou aqui segurando aqui. Após pandemia, você tem sentido que o número tem aumentado? Situações próximas a isso? Por que eu estou te perguntando? Porque na minha vida toda, eu estou aqui fazendo um retrospecto, eu tive pessoas que cometeram o ato, chegaram a ver de fato, eu tive 1, 2, 3, 4. 3 eu tive contato com amizade, relacionamento. O outro eu só conhecia a esposa. Mas esse último, eu não sabia como era o comportamento dele, se era introvertido, extrovertido. Eu sei que já fazia acompanhamento, não sei se com psicólogo, com terapeuta ou com psiquiatra, eu não sabia. Os outros 3 não aparentavam nada. Simplesmente eram pessoas que você olhava assim, como
Inclusive, os 3 eram bem agitados. Aquela pessoa que fala, grita, berra, esperneia, comunicativo e dá risada e pula. E os 3 não avisaram nada e do nada só soube da notícia depois. Então, fazendo um retrospecto, a gente fica chocado porque ouvindo você falar, caramba, como é que a gente vai ajudar essas pessoas, né? Porque cometeu o ato, mas já vinha num processo. Os outros 3, ninguém nem imaginava. E um de 18 anos e um de 13 e um de 12 anos. Caramba, Deus, tudo adolescente. E aí eu vi o Antônio falando, hoje tem casos de 5 anos. Que absurdo. Inimaginável, né? Se a gente parar para olhar assim. Eu acho interessante a gente ressaltar a máquina. Esse número ele vai aumentar, infelizmente. Vai aumentar? Vai aumentar. Por quê? O ser humano ele foi feito para receber e dar afeto. Vivemos em sociedades. Olha, vamos lá, na pandemia. O que aconteceu? Muitas pessoas adoeceram, muitos casamentos, né? Terminaram. O mundo é um antes da pandemia e outro depois. Então, muitas pessoas, por quê? Porque as pessoas tiveram que ficar dentro de casa. Tem pessoas que nem sabiam mais olhar no olho, não sabia mais tocar na mão, por causa da rotina corrida do dia a dia, né? Então, de repente, teve que conviver 24 obrigatoriamente. Brincadeiras, a parte em cativeiro, né? Teve que conviver em cativeiro. Né? Então, o que acontece? O que as crianças hoje, os bebês hoje, em vez de muitas das vezes eles estão brincando com um brinquedo educativo, lembra? Pedagógico. Né? Eles estão aonde? No virtual, né? No virtual. Arrastando o dedinho. Aí eu vejo muito isso. O bebê chora, a criança chora. Pra ficar quieto, né? A máquina. E aí ele está sendo o quê? Quando ele tiver um adolescente, 15, sei lá, adulto, ele não vai lembrar. Mas o que está sendo registrado na construção da psique dessa criança? Aonde foi que ele teve o refúgio? Tá chorando? Quem foi que acalentou o choro? Então, o que acontece? Não tem apego, não tem afeto. Entende isso? Sim. Então, é um ser humano vazio de amor, de empatia, de sentimento. E olha o perigo, olha o caminho que a gente está tomando. Então, quando fala 5 anos tirar a vida, se a gente for pensar isso, uma criança que um bebê que já está acostumado com a máquina desde criança, desde bebê, assim de 1 ano, já tem 4, 5 anos que ele está tendo ali só sendo. Mas essa criança foi acostumada com a máquina por causa dos pais, né? Isso, das pessoas e por isso que tomam que a gente conta tem dele. Que, claro, conscientizar os responsáveis. Né? E isso não quer dizer que nós vamos. Não tem como mais viver sem isso, mas tem como equilibrar. Como tudo, por exemplo, uma criança que ela só come doce, ela vai ficar com diabetes. Uma criança que ninguém põe limite, vai ficar um adulto sem limite. Então, tudo tem que ter um limite. Então, se a gente para pensar assim, né, por que a gente não vai dar outro tipo de brinquedo, não vai dar o apego, não vai dar o afeto, não vai ter um tempo de qualidade? Verdade. É para se pensar. Daqui a 30 anos, como é que vai estar? Segunda pessoa que a sociedade, isso, né? A gente teve aqui até um comentário em algum episódio anterior falando sobre isso. Muitas das vezes as pessoas estão preocupadas só com o mundo virtual, né? E esse mundo aqui, nosso físico, é deixado de lado. Está ficando distante da nossa realidade. Isso vai potencializando justamente o que você falou. E eu vou fazer um comentário aqui. Se eu estiver errado, me corrija, tá, Adriano? Mas o último filme da Disney que provocou uma certa uma elevação de comentários foi o Burburinho. Divertidamente 2. Eu assisti. Né? Onde ele retrata os sentimentos, né? Do primeiro para o segundo, ele mostra que aumentou a quantidade, né, de personagens. E você vê que muita criança... foi muito engraçado, porque eles estavam num sentido figurado e quem estava entendendo a maior lição do filme eram os adultos.
É engraçado, né? Porque a gente está falando de adultos que deveriam ter todos aqueles sentimentos, aqueles personagens que tinha ali muito bem construídos. E o que você mais vê em rede social, em comentário, em roda de amigos, nossa, caramba, aquele filme foi bom, nossa, aprendi isso, aprendi aquilo. Eu falo, meu, caramba, adulto falando isso, né? E é algo que, como a gente está falando, didático para criança. Que ela que precisa entender a distinguir, definir o que é raiva, o que é tristeza, né, o que é alegria. Então, eu falei justamente desse filme porque retrata muito hoje a atualidade, né? Pessoas que estão focadas totalmente no mundo virtual e, como você falou, vazios. Que às vezes não tem esse contato, esse afeto. O ser humano ele é sociável, né? É. A formação humana é de relacionamento, como a Adriana frisou. E quando você perde esse relacionamento, Sim. você vive no mundo da telinha aí, acabou. Ah, eu tenho milhares de amigos, mas quantos você tem Tenho contato? 2.000 seguidores, 2.000, tenho 1 milhão de seguidores. Aí é o grito da alma, porque quando você precisa desabafar, quando você precisa de uma pessoa, do ser humano, de olhar no olho, de pegar na mão, do afeto, do carinho, Não tem. você não tem. Você vai lá e tem muitas pessoas por não ter o refúgio dela. É a internet. E o que é engraçado, Adriana, porque assim, hoje eu trabalho com um grupo de meninos que praticam esporte. E eu nunca pensei que lá no bairro onde eu trabalho, onde eu fui criado jogando bola na rua, brincando, como você falou de brinquedo, até as brincadeiras na nossa infância eram educativas. Você brincava na rua, você Sim. pulava, você. E hoje Aprendia regras, porque toda brincadeira tinha tem regras. também. E hoje tem os pais, eles levam os meninos até a minha aula e depois acabam, eles pegam os meninos e levam embora. Aí fica o dia todo trancado em casa. E eu fico pensando, caramba, a gente está errando em algum ponto aí. Porque alguns pais estão me procurando para poder simular a brincadeira, dar estímulos para essa criança, para a criança ficar mais alegre, se divertir, se movimentar. Mas tem quantos estão trancados em casa somente na frente do celular ou do computador? Acho que aqui no Brasil, se eu não me engano, existe. A última estatística que eu vi, acho que 2 celulares para cada habitante. É algo louco. É assustador isso aí. E eu tava lembrando agora que eu trabalhei em escola durante muitos anos. A pior coisa que tem para um professor é isso aí na sala de aula, o celular na sala de aula. É muito louco. Você não consegue. É complicado, né? Acho que a gente tem que repensar, né? Nós adultos, né? Tá na hora da gente parar um pouquinho, porque a sociedade ela é formada por nós, né? Pais responsáveis, então assim, como que nós estamos instruindo dentro da nossa casa, né? Então, acho que é um momento de cada um refletir, né? E porque assim, a longo prazo, o que pode acontecer lá na frente? Muito bom. A gente não tá se preocupando com isso, né? E precisamos. E isso é importante. Eu acho que a gente tá errando numa coisa, Adelso, aqui no podcast. Qual o nosso erro? Fala aí. Não deixar um telefone para mandar mensagem. Tem gente que às vezes não quer mandar no YouTube. Né? Inclusive, eu vou ler uma aqui rapidinho do Bruno, tá? Ele mandou aqui no meu WhatsApp, é um amigo meu. Ele colocou aqui, ó. Quais são os impactos da pressão social sobre a mulher para ela ser forte e resiliente e como isso pode agravar a repressão emocional dela até levá-la a ter um pensamento suicida? São várias coisas que ele perguntou, Muitas né? coisas, né? Vamos lá, repete para mim. Ó, vamos divide aí para mim. Quais são os impactos da pressão social sobre a mulher para que ela seja forte e resiliente? Tá, essa aqui. Isso. Vamos lá. Então, a mulher ela é cobrada pela aparência. Então, a sociedade, né? Essa já é uma pressão. A mulher ela tem que estar muito bem. Ela tem que ser o padrão que a sociedade quer que ela seja. Padrão de beleza. Padrão de beleza. Então, isso tem a ver o quê? Com o corpo, com o exterior. Então, a mulher, ela precisa, isso não quer dizer que a mulher não tem que se cuidar. Mas quando ela potencializa isso, né? E isso se torna algo muito importante para ela vai virando o quê? Ali um vício, uma coisa, né? Ela tem que correr, ela tem que dar conta daquilo. Então, já é uma pressão. E se ela não consegue? Isso, e aqui ele perguntou aqui como isso pode agravar a repressão emocional e os pensamentos autodestrutivos, ele colocou aqui. Então, várias coisas. Por ela se olhar no espelho
e ela não vê aquilo que ela não gosta, entendeu? Uma corrida, ela vai correndo, então tem uma pressão, por quê? Porque as amigas são mais magras, entendeu? Então o grupo que ela convive, também aquilo que ela ouve, né? Então são muitas coisas que vai se Ou que a formando, rede social joga para ela, né? joga, Então, entendeu? o ambiente social também Também influencia muito, influencia. né, Adriana, nesse sentido, né? Então, se você não tem uma psique formada, se você não tem uma regularização emocional, se você não tem uma identidade formada, então você vai o quê? Você vai viver conforme o grupo que você está incluído. Então, o grupo vai cobrar de você, a opinião do outro vai ser mais importante do que a sua. Então, isso também desencadeia várias coisas, tá? Então, a baixa autoestima, desvalorização, né? Então, é muitas coisas, mas pode sim levar, E aí sim, tem um relacionamento em casa que o marido também não ajuda, né? Ao também. invés de levantar, de ajudar, fica criticando. Tem a Eu já cobrança vi alguns casos também, assim. tem casos assim, né? Isso E a acaba mulher, retribuindo, depois, né? Total. a mulher tem um corpo até os 30, depois tem aos 40, por causa dos Os hormônios. filhos. Os Mãe, filhos, a se 50, tornou mãe. se tornou mãe. O homem já não tem tudo isso, geneticamente falando. Então, é normal que a mulher entenda. E outra coisa, a mulher precisa entender, o ser humano, né? Mas vamos falar da mulher, que envelhecer faz parte da vida. Muito bom. Né? É necessário a mulher entender isso, que ela não vai ser mais com 50 anos, ela não vai ter mais o corpo de quando ela tinha 15. Tem, geneticamente falando, tem, mas alguma coisa vai mudar, flacidez, enfim, já não vai ser a Os mesma. efeitos do Os tempo, né? efeitos do Né? tempo, Os efeitos do tempo, é normal. Então ela precisa assimilar isso também. Mas eu volto lá no começo. Mas como é que é formada essa construção dessa identidade, desse self? Né? Quais são as bases estruturais emocionais? Sim. Entendeu? Então Tudo isso tem a vem ver. de lá da infância. Vamos colocar mais lá Lá da do, infância. da Na minha linha da gestação, na psicanálise, gestação, né? é isso Sim, aqui. Entendeu? mas eu acredito muito nessa sua linha, eu acho que faz muito sentido, porque é o que você, conversando com pessoas, provavelmente você com seus pacientes, você deve notar que Sim. tudo isso gira muito em torno do que vivências, né? Traumas, vivências, A experiências. investigação do inconsciente, que é a psicanálise. Isso. A gente vai lá nos primórdios para a gente entender esse adulto de hoje. Então, o que que é? De onde vem a sua formação? Como é que foi lá? Entendeu? Então, e como o filme, né? Você vê o Divertidamente 2, aparece aquela imagem dela bebê. Sim. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente passou, tá aqui. Ainda que nós não lembramos, mas está aqui no consciente. Sim, Adriana, nós temos que ter ciência que nós iremos passar por várias situações. Sim. Nós vamos passar por situações difíceis, financeira, emocional, separação de pai. Podemos, sim ou não, uma separação até do próprio relacionamento. E aí, no caso, não seria se conscientizar da importância de procurar ajuda nesse momento, porque as pessoas, todos nós vamos passar, ou alguns com uma grande intensidade, outros com intensidade um pouco menor, um de uma forma, outro de outra, mas vão passar por vários problemas. E aí não seria a questão de preparar as pessoas para que ela se organize, peraí, eu estou passando por uma situação difícil, eu tenho que procurar ajuda. Não seria essa a situação? Então, aí você colocou um ponto muito interessante. Muitas pessoas não procuram ajuda. Uhum. Há um bloqueio, há uma vergonha, às vezes, né? Eu não tenho condições, que nem você começou, né, aqui a nossa conversa. E ao contrário, né, que nem eu falei, eu já vi pessoas que deixaram a terapia, foram cuidar do exterior, tiveram crises agravantes de crises de ansiedade, estavam lindas e maravilhosas. Então, assim, e não dá conta do emocional. Então, ter esse autocuidado, eu acho que é mais do que um investimento, é você se amar. É você chegar assim, não, eu estou no momento que eu preciso cuidar da minha mente, das minhas emoções. Eu preciso dessa ajuda. Mas só é ajudado quem
reconhece que precisa de ajuda. Então, A terapia, ela só vai fazer... Não adianta, por exemplo, qualquer pessoa que vai porque o outro exigiu que ela fosse, ela não está ali aberta à mudança, ao autoconhecimento de si mesma, a fazer toda essa entrega. Então, Adriana, possa ser que ela comece e no meio ela mude, entendeu? Adriana, Mas... e no caso da mulher especificamente, existe a forçação de barra da mídia, né? Hoje a mídia está no celular. Antigamente você ia para revista, você ia para Sim. jornal, televisão, que mostrava os atores todos belos, maravilhosos, esbeltos. Essas revistas que só mostravam artistas. Artista, Né? tudo modelo, tudo, a roupa encaixa perfeitamente. Sim. E havia uma pressão em cima do corpo, do biotipo da mulher, o corpo da mulher teria que ser naqueles modelos. Hoje tá tudo no celular. E aí eu tava vendo até outro dia algumas influencers aí com milhares de seguidores e altamente depressiva. Elas vendem a imagem para a população comum, que tá lindo, maravilhoso, com dinheiro, viajando, toda maquiada, toda bonita, mas na realidade também é altamente depressiva e algumas até cometeram o ato, né? de tirar a própria vida. E aí É já um vazio, né, existencial ali, né? E aí, Sim. se a gente vê que a criança está sendo influenciada pela máquina, pelo celular, pela internet, e aí você vê adultos, hoje eu conheço alunos que eu chegava para ele e falava assim, cara, você conversou com seu pai, conversou com sua mãe? Não. O que seu pai está fazendo? Ah, eu cheguei na sala, fui conversar sobre um assunto específico. Ele estava no celular. Aí eu falou que estava mexendo o saco, vai pro quarto. Aí eu fui pro quarto. A mãe e o pai não davam atenção pro filho. Quer dizer, há uma pressão tanto quanto é lado, para a criança, para o adolescente, para o adulto, e as mulheres especificamente, fica vendo um monte de gente aí fazendo cirurgia plástica, fazendo isso, indo para academia. Muitos, pior, quem fala que faz cirurgia plástica ainda é legal. E aqueles que não falam, vai para academia, tiram foto, malham, não sei o quê, mas fizeram cirurgia plástica. E essa pressão em cima da mulher com relação a esse corpo ideal, eu não vou falar corpo perfeito, que não existe corpo perfeito. Sim. Existe cuidar da saúde. Mas essa pressão dessa mídia social em cima dessa rede social em cima da mulher, principalmente. Então, o que tem que ser visto aqui, né? Aí o que acontece? São pessoas que não têm uma identidade formada e que a opinião do outro é mais importante do que ela mesma. Entendeu? Então, assim, e aí a gente vai sempre voltar lá atrás para chegar aqui, não tem jeito. Uhum. Né? A gente sempre vai voltar lá atrás. Então, assim, por que essa pessoa, que nem você falou, ela é uma influência, ela influencia pessoas, toda lá linda e maravilhosa, né? É um personagem na realidade, né? Artista. É um artista, é um personagem que ela se mostra ali e quando ela sai dali, mesmo que ela tenha todo aquele luxo, não preenche a existência dela, sabe? Não preenche a alma dela, tem um vazio ali. Então, vai chegar uma hora que os bens materiais, e não é que não seja importante, mas quando você coloca eles como mais importante, eles não vão preencher, que nem a gente volta lá, o afeto, o carinho, são coisas, então não preenche a alma. Então, o que a pessoa vai ver? Eu tenho tanta coisa, mas eu vivo aqui, dentro do quarto, chorando, uma tristeza profunda. Então, ela começa a ir para um abismo, que vai chamando outro abismo, emocionalmente falando, e ela sozinha ela não vai conseguir se erguer. Então, ela precisa procurar ajuda, né? Para que não venha cada vez mais se aprofundar. Entender que também tem um grande preconceito. Assim, se uma pessoa ela está com câncer, todo mundo se compadece. Nossa, amiga, um amigo. Assim. E não é que não tenha que se compadecer. Não. Pelo contrário. Mas se a pessoa está com depressão, está com depressão. É só uma depressão. Que pode levar a um ato... Até a fala. Sim. Né? Até o posicionamento. Tá com depressão, mas tá indo lá no terapeuta. Uhum. Né? Então, mas ela não sabe que é a mesma gravidade. É a mesma gravidade. Só que é a mesma ali, situação, né? Exatamente, Adelson, é o que você falou. Fazendo um comparativo rápido, né, entre o câncer e a depressão é o que a Adelson falou, silenciosa, Silenciosa. Né? Então você tá né? ali um pouco mais evidente. A depressão, ela tá mais silenciosa. Então, se você não tiver esse... E às vezes a pessoa, ela tá né? com depressão e ela não sabe. Ela também não sabe. Ela não sabe que ela tá com depressão. Também tem
essa questão aqui que a pessoa Ela acha não que tá tudo sabe. normal, tá tudo Ela, certo. às vezes, assim, ela não se entende mais, não se Oscilação de humor, de reconhece. comportamento. Exatamente, Mas mas não. ela não sabe também que é uma depressão. Caramba. Nós já É bem falamos complexo. aqui de características, de possibilidades. É, E assim, claro, a conscientização nossa, ela é importantíssima. Mas eu queria levantar um questionamento sobre a importância de chegar a esse tipo de informação nos jovens. Né? sim. Haja que a gente o que mais escuta é que a maior taxa, né, de 15 a idade, 29 né, de anos. 15 a 29, então a gente fala do jovem, do adolescente e do jovem adulto, né, que hoje é uma São geração... 11 mil pessoas no Brasil. Olha, 11 mil pessoas 11 mil. nessa faixa etária. Sim. Caramba. E o que a gente tem que fazer, né? Para atingir essas pessoas e conscientizar. Isso eu acho que é importante a gente levantar aqui, porque a gente... Uma grande parte, né? Uma grande parte realmente são já frutos da internet. Né? Uhum. Nessa idade, entre 15 e 29 anos, já estão na famosa geração já da internet, né? Já não é mais a internet de escada, né? Vamos brincar que já é de 3G. Então eu acho que precisa muito levantar cada vez mais, não só o Setembro Amarelo, mas como o professor Dalmo falou aqui, né? Levantar isso anualmente, Todos os dias. constantemente, todos os dias, porque é de suma importância, né, Adriana? A vida, existem vários fatores, né, que levam a pessoa a pensar, a tentar e chegar a vias de fato. Algumas, né, pessoa fala assim, eu vou fazer para chamar atenção, às vezes um adolescente, para chamar atenção. Às vezes ele vai tentar para chamar atenção e às vezes acontece. Né? Ele foi tentar, porque, que nem você falou, não tem atenção. O pai está fazendo uma coisa, a mãe outra. Ele quer chamar atenção. Às vezes vai se mutilar, é um sinal. Eu tive alunos assim. Entendeu? A mutilação é um grito. Alunas. Dizendo, me socorre, eu não tô aguentando. Entendeu? A mutilação é aqui. É porque na realidade a dor porque a dor, né, na alma da depressão não é algo que você palpável, então você né? transfere para o físico. Pra não, poder... pelo menos você vai dizer, olha, agora eu tô sentindo dor. Agora a dor é física. Agora né? a dor é física, entende? Você consegue ver, mensurar. Né? Isso, exatamente. É importantíssimo. Complicado. Consegue jogar a rede dela aqui? Joga para mim. Então, o que eu falo, né? É uma conscientização de todos. É um trabalho de todos. É um trabalho da sociedade, mas é um trabalho que começa dentro da nossa casa. Verdade. Muito bem. Sabe? É um trabalho dentro de casa. Então, é um trabalho de você, sabe, assim, hoje a família, às vezes, ela não se reúne na mesa nem uma alimentação. Uhum. E quando se reúne, cada um está com o seu celular. Então, tirar um dia, né? A mesa ela é lugar o quê? É lugar de comunhão. Né? Lugar de que nem aqui a gente está numa mesa, ó, você está me olhando no olho, você percebe isso, e isso dentro de casa não existe. Não existe. Na maioria da casa. A troca de olhares. A troca de olhar. Perguntar como foi teu dia. Como foi teu dia? São coisas simples que os nossos avós tal faziam hoje. E que fazia toda a diferença e faz toda a diferença. E falando disso, às vezes nem pelo celular pergunta, né? A qualidade de vida. Né? A qualidade, o tempo de qualidade, aquela criança, aquele adolescente se sentir importante. Olha, está se importando comigo. Essa mulher, já que eu falar de mulher também, né? Então, assim, a família, se importa, empatia, né? Total. Olha, você tá. Às vezes você não sabe nem o que a pessoa passou durante a semana. Durante o dia. Durante o dia, isso. Durante o dia, não tem tempo, porque tá todo mundo dentro do seu mundo. Vivendo todo mundo junto, mas cada um dentro do seu É uma mundo. rede social gigantesca que não tem socialização com ninguém. E às vezes, por exemplo, uma casa grande, as pessoas mandam mensagem. Elas já não vão nem lá no quarto. Já aconteceu comigo. Traz um copo d'água pra mim aqui. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Então, eu acho que se a gente quer conscientizar
prevenir, melhorar, é dentro da nossa casa. Começa por lá. Show. Exato. E aqui tá a rede social da nossa querida Adriana, tá aqui. Rodrigo, deixa eu te perguntar. Gostei do bate-papo com a Adriana, queria fazer uma consulta online. Opa, tô vendo Como é que eu faço? Aqui tem como a gente se conectar com você através do teu Instagram. Inclusive, se você não segue a Adriana, já segue aí, ó. Tá aí, ó. Adriana Silva Psi, né? Já segue o Instagram dela aí. Gostei. Como é que faz? Aqui, ó, só clicar aqui no site. Já vai direto pro seu site. Já vai direto pro Que meu bacana. site, aqui na minha bio. Né? E aqui você vai ver todos os trabalhos, tudo aquilo que eu já... Gostei você ali, pode Everton, lá. Muito bom. Tem Aqui um do podcast. podcast lá. Eu Ah, que deixei legal. bem Isso aí. visível. Ficou legal, ficou Vou ótimo. colocar, né, os de hoje também para ficar É isso aí, é. É muito legal, Né? porque às vezes é o que as pessoas precisam, né? Elas precisam ter um direcionamento. Sim, E, claro, parte delas também tomar decisões, né? tomar Que a decisões. gente não consegue tomar por elas. Não, Mas que legal, que bom que tem um site ali. tem Então, essa- você que às vezes está pensando, pô, eu queria bater um papo com a Adriana, já clica ali, ó. Já segue ali a Adriana Silva Psi. Clica ali adrianapsicanalista.com.br e marca um bate-papo com ela, inclusive como a gente está fazendo aqui. Ah, Mestre? vai ajudar muitas pessoas. É isso aí, Vai Adriana. ajudar Parabéns. muitas pessoas. Adriana, gostou de bater esse papo? Ai, Mais uma vez com a gente? Amei. Muito obrigada. Quando precisar, eu tô às Que legal. ordens. Não, e a gente O gosta. próximo vai ser sobre. No próximo a gente vai ter que entrar na parte sexual. Claro. Sexólogo aqui a gente tem que falar, porque sexo é saúde. Com certeza. saúde. Né? É muita saúde. Então, a gente precisa falar sobre isso futuramente, hein? Já bota na pauta aí É da isso aí. reunião, tá? Próxima semana. Mestre, e aí? Cara, Mais uma vez, hein? Cara, mais uma vez a gente ganha muito conhecimento aqui. Muito obrigado, Adriana. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por estar ajudando pessoas, parabéns pela Setembro Amarelo aí. É um momento importantíssimo. Eu vim até com a camiseta. É isso aí, tem que valorizar mesmo. Sensibilização, né? A gente tem que valorizar a vida o tempo todo. Nós trabalhamos com pessoas e pessoas merecem viver. E viver com saúde. Saúde saúde. física E e mental. saúde mental. Parabéns, Adriana. Muito obrigado pela Eu que tua presença. agradeço. Isso aí. Adriana, quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Às vezes o pessoal que tá te vendo ali, fica à vontade, que eu sei que às vezes uma frase, às vezes muito bem colocada, te desperta. É verdade, né? Se ame, se priorize e viva a vida, dê valor à vida. A cada segundo, milésimo de segundo, ela é única. E muitas das vezes nós não vamos ter essa oportunidade novamente. Então, acredito que aproveitar as oportunidades para viver. Os dias maus, né, eles vêm para todos nós, vamos passar por eles, mas entender que o dia mau vai passar. Não vai se pendurar por uma vida toda. E ter essa clareza, né, passar pelos dias maus, porque eles passam e vai ficar tudo bem. Isso aí. Mestrão, É isso aí, muito obrigado. Nossa audiência aí, tivemos mais uma aula. é isso Então aí. não. Ó, e se não assistiu tudo, vai assistir. Chega em casa com calma, liga lá, assiste. E vai aprender bastante. Muito bom. Inclusive, se você que está assistindo não é inscrito, volta a frisar, se inscreva no nosso canal Saúde em Jogo Podcast, tá? Já ativa o sininho de notificação, porque na próxima semana temos aqui um tema muito legal, diferente. Amanhã, não. Na próxima quarta, vamos falar com a professora Iris sobre yoga e o estilo de vida, né? Yoga que muitos aí às vezes desconhecem, mas é de uma qualidade para esse autoconhecimento Exato. e tudo muito importante. Muito bom. E quem pratica yoga, sempre a gente fala, tem um estilo de vida diferente, porque tem uma mentalidade diferente, tem perspectivas de vida diferentes. Então é muito interessante. Nós vamos estar aqui com a professora Iris falando sobre yoga, que eu Muito acho bom. que tem muito também a agregar nesse tema de Com certeza. setembro, que entra a meditação, entra essa, como a gente brinca, né, essa paz de espírito. Controle que é emocional. o controle emocional, o Boa. controle da respiração, que E é, o- enfim, gente, E o físico junto. e o físico junto. É isso enfim. aí. Não perca, porque na próxima quarta, yoga e estilo de vida aqui com a professora Iris, tá certo? Um grande abraço a todos. Vamos finalizar mais uma vez. Uma salva de palmas Vamos. para a vida. Palmas pra Espero vida. você na próxima quarta. Saúde em Jogo Podcast. Aqui, a sua saúde física e mental sempre Sempre vence. Até a próxima quarta. Palmas pra vida.